Oh, meu Deus, alguém Boa sabe? noite, meus irmãos, paz do Senhor, glória a Deus, muito bom poder estarmos aqui, né? Muito bom estar junto com as meninas aqui, a Camila, a nossa bebê, a Isa, o presbítero Joy, que hoje vai trazer a palavra, o pastor, minha esposa, meu filho. Muito bom podermos estar juntos, ainda que seja por um breve momento. E é bom podermos congregar, louvar, adorar. Deus nos capacitou, Deus nos deu dons e talentos para servi-lo, né? Então isso é maravilhoso. Eu quero que você possa ajuntar sua família, reúne todos, estejam adorando a Deus, estejam atentos, estejam compartilhando, estejam interagindo. Nós fazemos parte de uma grande engrenagem, né? De uma máquina, e somos uma engrenagem que vai fazendo outras se moverem. É importante que nós estejamos todos juntos. Eu quero convidá-los a orar. Peço que vocês fechem seus olhos e vamos estar orando. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Deus, porque o Senhor é um Deus poderoso. O Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus que nos entende, o Senhor é um Deus que nos ouve, o Senhor é um Deus que abençoa, Tu és um Deus de paz, Tu és um Deus que corrige, Tu és um Pai. Nós queremos ser gratos a Ti, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, falado e produzido em nosso meio, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que estão conectados nesse momento, Pai. Aqueles que talvez posteriormente haverão de nos assistir. Pai, que nos dê hoje algo contundente, nos dê uma palavra poderosa, nos dê uma palavra carregada de poder, de unção. Pai, coloca peso sobre o nosso falar. Deus, em nome de Jesus, hoje vai de encontro, Pai, o coração aflito, amargurado, aquele que está desesperado, aquele que está num beco sem saída, Pai, aquele que talvez esteja em conflito consigo próprio, Pai. Deus, derrama um refrigério, Pai. Derrama uma cura, derrama um discernimento, entendimento. Pai, aqueles que talvez estejam precisando, Pai, de temor, Pai, de sabedoria, discernimento, para discernir tempo, pessoas, estações. Pai, nos ajuda e nos permita, Pai, vivermos, ó Deus, junto, encaixado dentro do propósito a qual o Senhor preparou para cada um de nós, Pai. E eu quero declarar agora sobre a vida dos meus irmãos, Pai, sobre a vida da Tua igreja, que as portas do inferno não prevalecerão, Pai, sobre a vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Deus, em nome de Deus, que toda semente da intriga, Pai, que toda semente do desentendimento, Pai, que toda semente da falta de paz, Pai, toda semente da opressão, da depressão, da angústia, Pai, toda semente maligna, Pai, do inferno não prosperará, Pai, sobre a casa, sobre a família dos meus irmãos, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro que dias melhores virão, Pai, em nome, eu declaro que os anjos do Senhor que estão para nos servir, Pai, estejam nesse momento trabalhando, Pai, em nome de Jesus, a favor dos meus irmãos, é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Antes de nós adorarmos aqui, eu quero compartilhar algo com vocês, e é algo que vem me intrigando já tem uns dias, e é sobre realmente nós estarmos encaixados dentro de um propósito. É quando eu e você estamos no sentido, Deus, achar a palavra correta aqui, nos sentimos realizados. Isso é algo tão poderoso dentro de um ser humano, o poder da realização. Então, não importa o que você faça, as pequenas coisas que você faça, você foi um ser feito para se sentir realizado, se sentir feliz, encaixado. E existe algo que Deus colocou já dentro de você, que talvez seja algo diferente do que colocou em mim, do que colocou na Isa, do que colocou... Porque para cada um, olha aqui, perceba lá no Salmo 139, Davi fala assim, ó, que cada um dos seus dias tinha sido escritos antes de cada um deles existir. Lendo isso, o que eu posso pensar? Que Deus já escreveu algo sobre a minha vida, começo, meio e fim. E se cada um dia, e ele disse, se cada um dos dias dele já tinham sido escritos há muito tempo, lá atrás, antes dele nascer, eu posso entender também que talvez eu possa estar vivendo algo que Deus não escreveu a meu respeito. Porque são dois reinos. E quando nós pensamos, será que eu estou vivendo o que Deus escreveu para mim? Essa é uma boa pergunta para nós nos fazermos.
Será que eu estou fazendo o que Deus mandou eu fazer, que Deus escreveu para mim fazer? Davi, talvez num determinado tempo da vida dele, talvez ele percebeu que tem um livro guardado com Deus, onde estava escrito toda a vida dele. E talvez naquele momento, talvez ele não estava vivendo aquilo que Deus escreveu. Olha aqui, gente, nós lemos lá em Tessalonicenses, capítulo 5, 19, que algumas vezes Paulo está advertindo a igreja lá para não atrapalhar a ação do Espírito Santo. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo na vida de vocês. E o versículo, na tradução na linguagem de hoje, fala: não atrapalhe. Irmãos, quantas vezes então eu posso entender que eu posso sim atrapalhar a ação de Deus na minha vida? Você pode atrapalhar a ação de Deus na tua vida? Como? Porque nós precisamos da motivação para seguir, nós precisamos da motivação para avançar, nós precisamos de ter determinação, nós precisamos fincar o pé, nós precisamos dizer não, e talvez na maioria das vezes dizer não. Nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhos, o pecado que tão de perto nos assedia, e precisamos ser homens e mulheres comprometidos com aquilo que Deus escreveu para mim e para você. Para encerrar aqui as minhas palavras, olha aqui, 1 Pedro 4, fala assim, 4, 7, fala assim: o fim de todas as coisas está perto, sejam prudentes, estejam alertas para poder orar. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Hospedem uns aos outros sem reclamar. E aqui eu quero colocar o hospedar, muitas vezes hospedar pessoas no nosso coração, no ato de ser afetivos, não somente na nossa casa, sabe? Fazer com que pessoas tenham o nosso apreço. Hospedem uns aos outros sem reclamar. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Aqui está, gente. Muitas vezes nos encontramos infelizes. Sabe por quê? Porque estamos atrás do nosso bel prazer, das nossas próprias coisas. Quando Deus deu dons e talentos para nós, só haverá realização quando eu sirvo o outro. Só haverá realização quando eu sirvo o meu irmão, quando eu sirvo a minha irmã. Não há realização, não há poder de cura se a minha vida girar em torno de mim, dos meus anseios, dos meus desejos, dos meus negócios. Olha aqui, sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para servir os outros. Quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com força. O problema é que nós estamos sempre para Deus. Nós estamos sempre pela metade. Nós não estamos full time, nós não estamos por inteiro. Olha aqui, olha aqui, irmão, sabe o que eu aprendo meditando em tudo isso? Jonas foi um profeta, ele era um homem escolhido por Deus para pregar a palavra. Ele era um profeta de Deus, ele foi designado desde o começo, ele foi criado, falou: esse aqui será um profeta de Deus. Quando Jonas ele decidiu atrapalhar a ação do Espírito Santo e ele foi para Tarsis, ele recusou o propósito da vida dele, que era ser um pregador, um profeta de Deus. E quando eu tomo a decisão por mim, quando você toma a decisão por você, de sair fora do propósito que Deus o chamou, você vai atrair tragédia, você vai atrair desgraça, você vai atrair um monte de coisa ruim. Sabe por quê? Quando Jonas foi para Tarsis, o que aconteceu? Vendaval, as pessoas que estavam com ele perderam tudo, porque a Bíblia diz lá que os marinheiros tiveram que jogar todos os seus bens para fora. E quem era ali o culpado? Jonas. O que você foi chamado para fazer? Aqui está falando sobre diferentes dons. Quem foi, tem pessoas quem foi chamado para adorar, adore. Quem foi chamado para pregar, pregue. Quem foi chamado para aconselhar, quem foi chamado para um monte de coisa. Gente, só haverá realização e poder de Deus, graça de Deus, quando eu estou encaixado dentro do meu propósito. O motivo pelo qual Deus me escolheu.
Sejam bons administradores dos diferentes dons que Deus recebeu de vocês. Talvez eu e você, ou talvez muitos irmãos estejam correndo na subida. Sabe o que é isso? Indo para Tarsis. E os nossos dons e talentos que Deus nos colocou para servir pessoa, está ficando lá para trás. Lá. Deus está falando assim, esse caminho que você está pegando vai atrair tempestade, vai atrair naufrágio, vai atrair um monte de coisa. Você está pegando um caminho de Tarsis. É para se pensar, gente. Fique com Deus, vamos adorar o Senhor. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, Senhor. De todo meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Na presença Glória a Deus, aleluias. Tudo você pode. Não importa o que os outros digam. Tem algo tão poderoso se movendo dentro de nós, que é o poder de realizar. Poder de fazer. Não existe nada que nós não podemos fazer. E quando eu disse aqui sobre a palavra dos dons, sobre isso, quando eu fiz essa reflexão sobre os dons, tem uma coisa interessante. Lá em Coríntios fala sobre os dons. Acho que, se não me engano, o último versículo fala assim, mas procurai com zelo os diferentes dons. Né? Além dos dons que Deus já colocou dentro de mim e de você, eu posso colocar diante de Deus, nossa, eu queria fazer tal coisa. Procurai com zelo, cuidado.
afinco, determinação. Então, eu sei que Deus já colocou algo tão tremendo dentro de você. Então, meu irmão e minha irmã, tudo você pode porque Deus te fortalece. Amém. Nós temos inúmeros exemplos de pessoas que não podiam, não tinham condições financeiras de fazer, ou não tinham qualquer outra condição de fazer, e fez. E fez. Sabe por quê? Porque Jeová é o teu cavaleiro. O poder de Deus está sobre você. E como nós já dissemos lá nos grupos familiares aqui que nós estamos fazendo, o poder de Deus já lhe deu tudo que é necessário para que você viva uma vida que o agrade. Então, dentro de você já tem toda a solução, dentro da tua casa já tem um pouco de azeite. E quando o profeta falou assim, o que você tem, mulher? Eu só tenho um pouco de azeite na minha casa. Então a solução da mulher estava dentro da casa dela. A solução que você tanto procura está dentro de você. Tudo você pode, porque Deus te fortalece. Vamos cantar essa canção. Realizar sonhos, eu
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Nada além de ti. Você tem tudo. Porque você com certeza tem a promessa de Deus sobre a tua vida. E se você tem a promessa de Deus, você tem a fala de Deus dizendo que você é, que você será, que você pode ser. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, meu irmão, talvez teus olhos não estejam enxergando nada hoje. Não quer dizer que... Não é porque você não está enxergando, não quer dizer que as possibilidades não existam. Nada além de ti.
pra te dizer que minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além, nada além de ti, mas nada além da promessa, da sua promessa. Eu não tenho nada, nada, eu não tenho nada. Amém, meus irmãos? Muito obrigado. Arruma aí. Oh, Deus. Pai do Senhor, meus irmãos. Maravilha. Bênção. Gente, Pai do Senhor a todos vocês. Primeiramente, um prazer e uma honra estar com vocês aí. Deus abençoe a vida de vocês. Tá bom? E antes da gente, de eu passar aqui pro Joel, vai estar trazendo a palavra de Deus aqui para nós esta noite, né? Quero fazer uma oração, quero que você ore aí também aí na sua casa aí, tá bom? Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Deus, obrigado, ó Pai, por este momento, Senhor. Obrigado, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem sido nas nossas vidas, ó Deus. E eu quero desde já te agradecer, te bendizer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem estado conosco, Pai, e nós te louvamos, ó Deus, pelo Deus que Tu és, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui, talvez você esteja perguntando aí, pastor, quando vai voltar os nossos cultos presenciais? Ó, gente, esse mês de junho, até o final de junho, nós estaremos ainda com os nossos cultos online, tá? Então, assim, a probabilidade da gente voltar é a partir de julho, tá? Ainda nós teremos uma reunião ainda com a direção da igreja, para a gente decidir como nós iremos fazer, e aí estaremos passando para os irmãos aí, como nós vamos trabalhar com isso daí agora, com relação ao culto presencial. Tá? Tem algumas regras, restrições, então nós estaremos passando isso até o final do mês para os irmãos, e a gente coloca a data certinho, mas provavelmente nossos cultos presenciais em julho. O mês de junho nós vamos terminar online mesmo, tá bom? Amém? Deixa eu falar também, sexta-feira, no dia dos namorados, nós fizemos uma live, o Dori e Adelaide trouxe uma palavra lá para os casais, né? Os namorados. E tinha um prêmio lá que era para uma declaração que foi feita lá, tá? Então assim, a declaração ganhadora lá foi o Éder e a Paloma, tá bom? Aleluia! O Éder e a Paloma, tá bom? Parabéns aí a eles, um casal maravilhoso, abençoado. Éder e a Paloma aí, bênção de Deus aí vocês, tá bom? Então aí, essa semana, provavelmente aí, vocês vão estar recebendo aí o prêmio aí, o presente aí de vocês, tá bom? Deixa eu ver se eu não estou me esquecendo de mais nada aqui. Saudades imensas de vocês, meus irmãos. A vontade de poder estar junto é imensa, né? A gente sente muito falta, eu acredito que os irmãos também, mas no momento é isso. A gente eu como pastor só peço a vocês, se cuidem, porque o negócio não é brincadeira, tá bom? Se cuidem aí, evitem aglomerações e tomem cuidado, tá bom? Um beijo, um beijo no coração de todos vocês, amo vocês, saudades imensas, um beijo. A nossa queridinha, a irmã Elza, que entrou aí, tá assistindo, beijo no coração, meu amor. Zazá, Nina, né, as nossas irmãs aí, que a gente tem um carinho tão grande, tão imenso, e um beijo no coração de todos vocês, tá bom? Deus abençoe. Quero já chamar aqui o presbítero Joel para nos abençoar aqui nesta noite em nome de Jesus. Meus irmãos, boa noite.
Boa noite para todos. Eu tinha preparado aqui uma mensagem, eu trouxe meu laptop, mas acabou dando um probleminha. E eu quero agradecer a Patrícia aqui, Patrícia, por ajudar aqui de última hora, ceder o computador dela aqui, porque eu tenho o hábito de, todas as minhas pregações eu coloco no computador, que eu acho que é mais fácil para eu ler. Então assim, os textos bíblicos também eu coloco tudo, que eu acho mais prático para eu ler, ao invés de ficar procurando os textos bíblicos. Então eu não estou com a Bíblia aqui, mas minha Bíblia está aqui no computador. Então os textos que eu for falando é a mesma coisa que você abrir sua Bíblia aí e nós vamos estar falando. Quero fazer aqui um agradecimento especial pela vida da Cláudia de Londrina, a Lourdes, o Orivaldo, se estiver nos assistindo, para a gente é uma honra, todas as pessoas que têm nos acompanhado, o Hans Sorocaba, o pastor Edson, Rio de Janeiro, se você tiver a oportunidade de assistir, muito obrigado, e obrigado por estar nos acompanhando e sempre estar participando conosco. Quero lembrar também que terça-feira, queridos, grupos familiares, nós temos um compromisso aqui de grupo familiar toda terça-feira, e terça-feira, às 8 horas, conforme o pastor disse aqui, nós vamos continuar online ainda esse mês, né, até a gente definir aí como é que vai ser. Para algumas igrejas já estão aí abertas, estão fazendo alguns trabalhos, mas como existe muita restrição ainda e a gente acha melhor a gente aguardar um pouco e até que seja decidido. Mas enquanto isso nós vamos estar aqui online, vamos estar participando e para a gente é uma honra ter você. Eu quero nessa noite trazer uma palavra especial para toda a igreja, para você que é pastor, você que é líder, você que é pai de família, você que faz parte de uma família ou que quer constituir uma família. Eu quero trazer uma palavra nessa noite que mexa com você, mexa com a igreja, especialmente com a igreja. E o tema dessa noite é hora de viver da verdade. Queridos, o livro de João, no capítulo 8, versículo 32, a palavra do Senhor diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por quê que é importante a gente falar disso? Nós vivemos em um sofisma tão enraizado, está tão enraizado o sofisma em nós, que hoje nós temos dificuldade de ouvir a verdade. E eu fico imaginando quanto mais viver da verdade. Não é fácil nós vivermos em um mundo onde tudo que nós aprendemos, a maioria das coisas que nós aprendemos e colocamos em prática na nossa vida tem sido uma mentira. Por quê? Deixa eu aqui explicar o que é sofisma. Eu sei que os irmãos têm, mas de repente alguém... mas o que é o sofisma? Sofisma é justamente uma mentira tão bem contada que ela passa a ser uma verdade na sua vida. E muitos de nós estamos vivendo assim, acostumado com as mentiras, com as coisas que falam para a gente coloca isso na nossa vida e enraiza dentro de nós. Mas a palavra do Senhor diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade que libertará. Queridos, eu sei que o tema é difícil, é muito complicado de a gente falar, porque afinal de contas todos nós temos a nossa verdade. Se eu perguntar para o irmão qual é a sua verdade, ele vai explicar que a verdade dele é aquilo. É aquilo que ele acredita, daquela maneira, daquela forma. Para ele a verdade dele é aquela. Só que a nossa verdade não nos liberta dos pecados que nós temos continuamente caído. Por que eu falo isso? Porque continuamente, irmão, nós estamos vivendo os mesmos pecados. Então nós não estamos vivendo na verdade, porque a verdade liberta. E se nós continuamos pecando, estamos no pecado, então não temos ouvido a verdade, ou não estamos praticando a verdade. Então a verdade liberta. E a nossa verdade, aquilo que para mim é uma verdade, não está me libertando. Por isso é necessário nós mudarmos a nossa maneira de enxergar as nossas verdades. Porque a verdade que não produz libertação, queridos, ela não é verdade. A verdade produz libertação na nossa vida. Se isso não tem acontecido, então ela não é uma verdade. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui. Nós sabemos que a volta de Jesus Cristo está muito próxima. Isso é uma grande verdade. E essa crise que Deus nos permitiu passar, ela veio justamente para que nós pudéssemos refletir o que nós vamos fazer a partir de agora. Qual será a nossa atitude a partir de agora? Porque, queridos, antes dessa pandemia, antes desses acontecimentos, a gente vivia de uma maneira. Nós estamos aí dentro de um prazo de 90 dias, um período de 90 dias refletindo. Eu, pelo menos, estou desde março aí parado, sem fazer muitas coisas, né, devido a essas dificuldades, essa pandemia.
E esse período que Deus está nos concedendo é para a gente meditar sobre família, meditar sobre ministério, sobre a nossa vida. É um tempo de reflexão, é um tempo de você pensar o que vai fazer a partir de agora. Como que eu vou me importar como igreja, como filho de Deus, como servo? Qual será a minha atitude a partir de agora? Porque, queridos, a igreja ela tem crescido para os lados. Infelizmente é isso, a igreja tem crescido para os lados, mas não tem crescido nem para cima, nem em profundidade. Então, eu quero lembrar para todos que a igreja sou eu, a igreja é você e a igreja somos nós, viu? Quando a gente fala de igreja, quando a gente está tratando de igreja, não é apenas um local, um ambiente, mas é você, é a sua vida. Porque você como igreja, você é responsável pelas pessoas que estão à sua volta. Você é responsável pelos filhos, marido, você é responsável pela esposa, a esposa pelo lar. Nós temos a responsabilidade como igreja de edificar pessoas saradas, pessoas que tenham condições de suportar a adversidade. Infelizmente nós temos que admitir que a igreja está doente, que é fraca por causa do pecado, está vivendo em pecado, querido. Por quê? Porque nós não temos ouvido a verdade. A verdade que liberta não tem sido enraizada em nós como o sofisma que hoje é uma verdade. Infelizmente. Então hoje nós vivemos uma mentira tão grande e permitimos que ela faça morada em nós, que nós temos dificuldade hoje em receber a verdade que liberta. Então quando nós ouvimos uma verdade que ela confronta com aquela que é a verdade nossa, pronto, eu já quero desistir, eu quero parar, eu já não consigo mais, já não é mais para mim. Por quê? Porque o sofisma está enraizado. Eu já permiti que aquela mentira se transformasse na verdade. Mas só que a verdade que liberta é da palavra de Deus. Não é aquela que eu acho que é verdade. Muitas vezes não é aquilo que eu acho que é. Eu penso que seja dessa forma. Mas a palavra de Deus não diz isso. Então, por medo de falar a verdade, muitas vezes nós passamos a mão na cabeça. Isso é verdade. Por quê? É fulano. É Bertano. É ciclano. Mas porque ele é influente. Queridos, muitas vezes nós admitimos os erros dentro de casa. Admitimos a mentira dentro de casa. Você é igreja. A sua casa, o seu ambiente é a igreja. E quando você admite isso, você permite que a sofisma enraiza na vida das pessoas que você está ensinando. Então, olha a responsabilidade nossa como chefe de família, como pastores, como líderes, como pessoas que influenciam. Nós temos a capacidade de falar a verdade que liberta. Não permitir que sofisma enraiza nas vidas das pessoas. Amém? Guarda isso. Então, nós temos muito medo de falar a verdade. Nós estamos acostumados, dentro da igreja, dentro da nossa vida, dentro do nosso ambiente, conviver com tantos erros, que a gente às vezes fica passando a mão na cabeça dos pecados, dos erros, das atitudes erradas. Por que não vou falar? Porque é fulano, tem influência. Esse clã, não, mas se eu falar, meu filho se magoa. Se eu falar, minha esposa vai ficar zangada. E nós nos permitimos que esse sofisma passe a fazer morada em nós. E aí nós temos dificuldade quando nós vamos na casa do Senhor e ouvimos uma palavra que é verdade, que vem para libertar, ela confronta a nossa vida. Nós temos dificuldade em recebê-la. Por quê? Porque ela não é a nossa verdade. Ela não é aquela verdade que eu já tenho dentro de mim. Então é isso que tem acontecido na casa de Deus hoje. É isso que tem acontecido em muitos lares hoje. As pessoas estão vivendo de mentiras, de coisas que não existem. Quando na realidade devemos permitir que a palavra de Deus é que vem como forma de verdade para nos libertar. Por isso que a igreja tem sido superficial, tem sido rasa, imatura, mundana. Tem extensão, mas não tem profundidade. Tem números, mas não tem vida. É o que mais a gente vê, igreja abarrotada de pessoas, pelo menos até antes da pandemia a gente via isso. Igrejas de quantidade de números absurdos, mas não tem vida, não tem profundidade, não tem raiz, não vai para o céu. Sabe, pessoas vazias, pessoas que não têm nada, imatura. Pessoas que você confronta, quando você lança uma verdade, confronta com uma verdade, ela já quer escapar, já quer fugir, quer sair fora, porque, por quê? Porque você já está vivendo de sofisma, querido. A mentira que te contaram, a mentira que implantaram em você é tão grande que você tem dificuldade hoje de confrontar com a verdade da palavra de Deus.
Então a palavra de Deus hoje está tendo dificuldade em causar impacto na vida das pessoas. Mas a palavra de Deus, ela só vem para causar impacto na nossa vida. Se vir para passar a mão na cabeça, então não é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vem como uma espada de dois gumes, ela preenche, ela entra e penetra na gente para causar dano mesmo, para causar mudança. E a gente ouve a palavra e não muda, ouve a palavra e não muda. Então, querido, peraí, tem coisa errada. Tem muitas coisas erradas. Às vezes, até a igreja cresce, mas não amadurece. Por quê? Porque o mundo de sofisma que nós vivemos, ensinado por pessoas que deveriam falar a verdade que nos liberta. Muitas vezes isso acontece dentro das próprias igrejas, como eu disse, dentro dos nossos lares. Quantas vezes nós contamos mentira para o nosso filho, o filho pergunta uma coisa e você lá para não ir contra o filho, você, não filhinho, inventa uma história de mentira. E a pessoa cresce com aquilo dentro de si. Queridos, isso é grave. Isso é grave, porque nós estamos implantando nela uma mentira como se fosse verdade. E quando ela for madura, quando ela tiver discernimento para confrontar com a verdade da palavra de Deus, a palavra de Deus vai ter dificuldade em transformar a vida dessa pessoa. Então nós temos a responsabilidade de produzir pessoas maduras ou imaturas. E eu falo nós por quê? Porque você é igreja, querido. Eu não estou falando de um templo, não estou falando de um pastor, não estou falando de um líder, estou falando de você que está ouvindo. Você que está aí participando. Você é chefe de família, você é filho, você é pai, você é mãe. Você como igreja, você é a igreja. Então nós temos essa capacidade de influenciar a pessoa a viver na verdade. Então, como eu disse, às vezes a igreja, ela cresce, mas não amadurece. Tem crescido muito, mas não amadurece. Por quê? Porque a verdade que liberta tem tido dificuldade para vir na vida. Apocalipse capítulo 3, no versículo 1, diz assim: a igreja é aquela que tem nome de quem vive, mas está morta. Infelizmente, essa é a verdade hoje, na igreja de Deus. Essa é a verdade hoje, dentro dos lares. Tem nome de quem vive, mas está morto. Porque não tem profundidade, não tem raiz. Pessoas sem conhecimento da palavra de Deus. Pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus. E é uma pena, querido, porque existe um abismo muito grande entre aqueles que falam a verdade e aqueles que vivem da verdade. Sabe, muitas vezes você conversa com alguém, a pessoa fala a verdade, mas tem dificuldade em viver a verdade. Romanos capítulo 12, versículo 2, a palavra do Senhor diz assim, que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas transformá-lo pela renovação da nossa mente. É complicado a gente ver que existe uma palavra como essa, dentro da Bíblia, quando estamos acostumados a viver de erros e mentiras. É muito complicado, querido. É muito difícil para a gente ouvir uma palavra dessa, dizer que nós temos que transformar, que nós temos a responsabilidade de renovar nossa mente para transformar o mundo. O que a gente vê hoje? É o mundo entrando na igreja e aplicando os princípios do mundo dentro da casa de Deus, dentro da igreja, dentro da nossa vida. Então hoje nós temos mais facilidade em absorver as coisas do mundo do que levar os princípios de Deus para o mundo. Você está vendo como nós temos dificuldade de ouvir um texto como esse? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Sabe como é que a igreja hoje é comentada? E mais uma vez eu digo, igreja é você. Pelos escândalos, do que pelo impacto do inconformismo com o mundo. É assim que a igreja está sendo reconhecida. As pessoas hoje reconhecem o cristão pelos escândalos que ele está envolvido, mas não pela capacidade de se conformar pelo aquilo que o mundo tem implantado dentro da igreja, ou na sua própria vida. Porque as pessoas contam mentira e muitas vezes a gente participa. As pessoas aplicam a mentira na nossa vida e nós colocamos aquela mentira como se fosse uma verdade. Isso é sofisma, querido. A igreja hoje não pode ser mais dessa forma. A igreja não pode ser reconhecida pelos escândalos. Ela tem que influenciar, ela tem que impactar. Então a sua família não pode ser aquela família que as pessoas olham e falam, pelo amor de Deus, ali é barraco. Pelo amor de Deus, ali é confusão. Pelo amor de Deus, sai fora que essa família aí é pedra de tropeço.
Não, querido, nós temos que ser aqueles que vão transformar o mundo pela renovação da nossa mente. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos o poder de influenciar essas pessoas na verdade. A verdade que liberta, a verdade que confronta, a verdade que causa mudança. Se isso não for dito dentro do nosso lar, dentro dos nossos ambientes, dentro da igreja, queridos, estamos produzindo pessoas imaturas, filhos que não terão direção no futuro, filhos que não pensarão em algo bom para eles. Pensa nisso. A maioria de nós, queridos, adota o cristianismo desfigurado, no qual a verdade é ultrajada. A maioria de nós faz isso. Os valores absolutos de Deus são pisoteados hoje por nós. Aquilo que Deus estabeleceu na palavra de Deus não é mais verdade na nossa vida. Sabe, nós, então, tô nem aí. Parece até a música, acho que era Luca que cantava, né? Tô nem aí, tô nem aí. A gente está assim, na casa de Deus. Mas acabou os valores, aquilo que Deus estabeleceu para nós como servos, como filhos, como pessoas maduras. Nós estamos pisando. Sem importância nenhuma na palavra de Deus. Queridos, eu vi um negócio, a gente lê algumas reportagens, vê algumas coisas que impactam muito na nossa vida. Depois a gente fica reclamando com a sociedade. Eu vi uma caricatura de Jesus Cristo vestido com roupas femininas, passando batom, um monte de... Sabe? Os valores pisoteados, os valores cristãos, evangélicos, pessoas que não têm reverência, não têm respeito mais pelas coisas sãs, pelas coisas sagradas de Deus. Essa é a grande verdade hoje. O cristianismo desfigurado, meu querido, ultrajado, nós estamos pisoteando naquilo que Deus, naqueles valores que Deus colocou como absolutos na nossa vida. É hora de nós vivermos a verdade. Olha, se você ama, querido, ama de verdade. Eu amo, então ama de verdade. Não seja de fingimento, não seja de mentira, não seja de egoísmo. Se ajudar alguém, ajuda de verdade. Sabe o que a gente vê hoje? A pessoa vai para a rua fazer um trabalho para ajudar alguém, pega meu celular aí. Aí coloca lá, ajudando o ciclano, dando oferta para Bertano. Pelo amor de Deus, que evangelho é esse? Que verdade é essa que nós estamos ensinando para as pessoas? A palavra do Senhor diz que aquilo que a sua mão direita fizer, a esquerda não pode saber. E nós temos que trocar trombeta por aquilo que nós estamos fazendo. Filho, olha o que o pai está fazendo. Você está ensinando errado, querido. Sabe? Então, olha, se você amar, se você falar, querido, eu te amo, ama de verdade. Não seja de fingimento. Não seja para agradar, não seja para, para chamar atenção. Faça as coisas sem tocar trombeta. Faça aquilo que é certo, mesmo que te cause, mesmo que implique em um preço. Porque a verdade, ela tem um preço, querido. Você viver da verdade tem um preço na nossa vida. Mas faça isso, faça valer a pena. Então nós temos que fazer aquilo que é certo, independente do preço que vai ter que ser pago, porque vai ter que ser pago mesmo. Precisamos parar de gerar pessoas fracas. Igreja, pastores, liderança, servo de Deus. Temos que parar de gerar pessoas doentes e superficiais. Precisamos parar com isso. Pessoas que causam escândalo, ao invés de causar um impacto positivo. Causa escândalo. Queridos, a coisa mais fácil hoje é você conversar com alguém, pedir uma referência do cristão e alguém falar assim, Deus me livre. Eu pensei que aquele irmão era uma bênção, mas quando eu fui falar com ele, meu Deus. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, diz o Senhor. Se nós não causarmos impacto na sociedade, com a nossa verdade, a verdade que tem nos libertado, porque, queridos, o dia que eu aceitei Jesus Cristo, eu fui viver uma verdade que me libertou de vidas, de situações que eu vivia. Porque se não fosse para isso, não valeria a pena estar servindo a Cristo. Então as pessoas estão perdendo a autoridade de falar no nome de Deus, porque o evangelho que prega não é o evangelho da verdade que liberta, mas é aquele que convém. É o que mais a gente vê na casa de Deus, é o que mais a gente vê dentro dos lares. A pessoa não prega a verdade que liberta, que vem para dar um choque, que vem para bater, como diz o pastor Ademir, vem para bater na muleira. Sabe, a gente prega o evangelho que convém. Qual é o evangelho que convém? Se prepara que hoje tem bênção na sua casa. Se prepara que hoje o anjo está descendo aqui com um pacote de dinheiro para depositar na sua conta. Tem irmão tomando posse.
Eu não posso ser. Então, queridas, as pessoas estão perdendo autoridade para falar do nome de Deus, para pregar o evangelho verdadeiro, porque o evangelho que prega não é o evangelho que liberta. Não é o evangelho na verdade que liberta, mas é aquele que convém. Me convém falar desse jeito, então eu vou falar assim. Chega de ser pessoas que se conformam com o mundo. Nós temos que influenciá-lo, produzindo impacto, produzir mudança na vida das pessoas. Nós temos que fazer. Hoje eu estava comentando sobre uma pessoa que durante muitos anos vivia pedindo a minha opinião sobre relacionamento. Vivia falando, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? Eu vou matar, eu vou jogar fora, vou fazer isso, vou fazer... Eu falei, você quer que eu responda por mim ou pela palavra de Deus? Eu quero os dois. Eu falei, por mim, mata mesmo. Não vale nada, joga fora. Quer ouvir o que a palavra de Deus diz? Aí a pessoa, tá vendo, o irmão está dando um conselho para fazer. Aí quando você ouve a palavra, o impacto é diferente. Aí você vai para a palavra. Aí eu falei, quer saber o que a palavra diz? Ama. Mas ele fez mal. Pede perdão. Perdoa. Está vendo como a gente tem dificuldade em ouvir a verdade? Está vendo como é difícil hoje a gente confrontar? Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas assim. Vem pedir opinião, mas querem ouvir aquilo que convém. E é isso que as pessoas infelizmente têm dito. A pessoa vem pedir um aconselhamento, vem pedir uma orientação. Eu vou te falar daquilo que convém, meu amigo. Olha, se eu fosse você, eu fazia isso e isso. Não, queridos, o que a palavra de Deus diz? É para amar, ama de verdade. A Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo nos orienta assim, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Esposas, sejam submissas aos vossos maridos, auxiliando, ajudando, concordando. Está entendendo? Quando fizer, faça de verdade. Sem mentira. A qualidade de vida moral do povo hoje está muito aquém daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Essa é a verdade. A qualidade da vida moral do servo de Deus, do filho de Deus, do povo, da nação de modo geral. Está muito aquém daquilo que Deus estabeleceu dentro da palavra de Deus. Para o jovem, para o senhor, para a senhora, para o marido, para a esposa, para o filho. Está muito longe. Nós estamos muito distantes, querido, daquilo que Deus estabeleceu para nós. Nós temos que ser influenciadores. Nós temos que ser pessoas que causam a diferença, que façam a transformação na vida das pessoas. Se a nossa vida não impacta a vida das pessoas, é porque não estamos refletindo Jesus Cristo em nós. Então nós não estamos vivendo da verdade da palavra de Deus. Deus requer a verdade em nós. Ele não se satisfaz com a aparência. Guarda isso, ele não se satisfaz com a aparência. Deus não se contenta com folhas, ele quer frutos. Guarda isso para você. E eu estou falando para você, líder, você pastor, você que está me ouvindo, você que é chefe de família, você que tem sua família aí em volta. Deus não se satisfaz com a aparência. Aí fica o meu irmão, preocupado, aí o vestido, não sei o que, o cabelo, o batom, isso e aquilo. A gente vê tanta, papaguaiada hoje, que as pessoas deixam de ser libertas verdadeiramente. Por quê? Porque ficam ouvindo sendo influenciadas por sofismas. Isso, querido, está fora do plano de Deus. Vamos ser verdadeiros. Viver daquilo que é certo e não daquilo que achamos que é certo. Coloca isso no seu coração. Viva daquilo que é certo. E não daquilo que você acha que é certo. Porque muitas vezes isso aí é puro achismo. Eu acho que. Se for da vontade que. Todo achismo. E se? É porque você não tem certeza. E isso não faz parte do reino de Deus. Porque aquele que é nascido de Deus, já venceu o mundo. Não existe assim, se, talvez. Não. Você tem convicção, você sabe quem você é em Deus. Você sabe que com o Senhor você salta a muralha e transpõe qualquer situação. O profeta Joel descobriu isso. Quando ele diz lá no capítulo 2, versículo 12. Ele fala assim, convertei-vos a Deus de todo o coração. Convertei-vos a Deus de todo o coração. Então, ou seja, nesse momento, ele estava tirando esse negócio do que eu acho.
Sai fora isso que eu acho. O que eu acho não interessa. Eu tenho que me converter a Deus de todo o meu coração. Eu tenho que buscar Deus de todo o meu coração. Não adianta fingimento, não adianta trocar tombeiro. Deus não se impressiona com a majestade dos nossos gestos, nem com a eloquência de nossas palavras. Por mais bonito que eu falo aqui, por mais que eu faça curso de oratória, isso aqui, Deus não se impressiona com isso. Por mais que eu coloque a roupa bonita, Deus não se impressiona com isso. Sabe, a gente está preocupado com um monte de coisa. Com Deus não adianta nada disso, querido. Sabe por quê? Ele só quer que você viva a verdade. Ah, mas por que a verdade? Porque a verdade te liberta, querido. A verdade liberta a sua vida, liberta você de todos esses traumas que você tem vivido. A verdade te dá prazer para viver. Não te oprime. A verdade não faz você recuar, muito pelo contrário, ela faz você avançar. A verdade abre porta na sua vida. Sabe por quê? Porque a verdade faz você viver a plenitude de Deus na sua vida. E quando nós vivemos a plenitude de Deus na nossa vida, queridos, estou preocupado se vai vir a pandemia. Todos os cuidados você tem que ter. Mas, querido, quem me guarda é Deus. Quem me guarda é Deus, quem me protege é Deus. Então Deus quer que a gente viva na verdade. Porque a verdade é que vai nos libertar. É isso que Ele quer. Mas você está vendo como nós, como igreja, hoje temos muita dificuldade? Como liderança nós temos dificuldade. Porque muitas vezes nós não aplicamos essa verdade para as pessoas que estão à nossa volta. Então nós temos que abominar a mentira enquanto há tempo, queridos. Por que enquanto há tempo? Porque Jesus Cristo está vindo. Então nós temos que abandonar as práticas erradas. O Senhor está voltando e precisa nos encontrar vivendo da verdade. É isso que nós temos que fazer. Por isso que eu falei lá no começo, como que nós vamos agir a partir de agora? Qual vai ser a nossa atitude como filho, como servo, como cristão, como pessoas de Deus a partir de agora? Porque, queridos, queira ou não, de 3 para 4 meses que houve tudo isso, muitas coisas mudaram. Tivemos tempo para refletir, tivemos tempo para meditar, tivemos tempo para orar, tivemos tempo para conversar, tivemos tempo para buscar mais na palavra de Deus. Agora é um novo mover de Deus. Agora nós precisamos entrar nessa verdade, porque a vinda de Cristo está muito próxima. E Ele não pode nos encontrar vivendo na mesmice que nós vivemos há 4 meses atrás. Ele não pode encontrar gente vivendo os mesmos pecados, as mesmas práticas pecaminosas. Então significa que a verdade que liberta não foi aplicada na nossa vida. Estamos vivendo no sofisma. Achando que a nossa verdade é aquela que liberta, quando na verdade não é. Porque a verdade que liberta vem confrontar a nossa vida. E nós temos dificuldade de ser corrigido. Vou ligar para o pastor, para ligar para o irmão, para falar aquilo. Não, pelo amor de Deus, não fala isso não, irmão. Você está vendo como a gente tem dificuldade? Tem muito irmão aí que quando o pastor liga na casa, avisa que eu não estou, pelo amor de Deus. Por quê? Porque sabe que vai ouvir a verdade. E o irmão está acostumado com sofisma. Então vai haver um confronto. Isso quando ele não sai da casa de Deus. Quando ele não abandona os caminhos de Deus. Por quê? Porque houve uma resistência em relação à verdade que era para ser dito para ele. Então, querido, é hora de nós abandonarmos a mentira. Abandonarmos essas práticas que nós temos vivido até os dias de hoje. Se for para pedir perdão, peça perdão para Deus. É vergonha isso? Ontem, eu estava ouvindo Pablo Marçal, e eu gosto muito, acho muito interessante. E ele falou, eu li um texto lá sobre perdão. Ele falou sobre perdão e eu achei muito interessante. Porque o perdão, ele não pode ser só de palavras. O perdão que é de palavras, ele não é perdão. Nós precisamos pedir perdão para Deus, mas mostrar para Deus que realmente nós estamos dispostos a pedir perdão. Se humilhar, chorar. Que ele se conserta. Busca a verdade na palavra de Deus enquanto dá tempo. Se conserta, querido. Eu sei que talvez hoje não era a palavra que você gostaria de estar ouvindo, porque nós estamos acostumados assim. Nós vamos para a casa de Deus, ligamos o nosso computador, o nosso celular para assistir uma live, para assistir a palavra de Deus, e muitas vezes o que nós queremos. Deus está me mostrando um irmão que vai
amanhã, ó querido, me perdoe. Isso para mim é uma espécie de feitiço espiritual, se é que existe, ou bruxaria espiritual. Porque eu creio na palavra de Deus. Eu creio na palavra que liberta. A palavra que quando eu abro a Bíblia, quando eu converso com o Senhor se revela através da sua palavra. E essa palavra às vezes causa um impacto tão grande em mim, porque não era aquilo que eu estava preparado para ouvir, mas eu sei que é a verdade, porque é a verdade absoluta de Deus. Então, querido, conserta, busca a verdade de Deus. Esquece daquilo que você está acostumado aí rotineiramente. Eu não preciso nem sair da sua casa que eu vou derramar a bênção. Olha, irmão, no reino de Deus não existe bênção sem sacrifício. Não existe milagre financeiro sem plantio. Guarda isso. Coloca isso no seu coração. Não existe crescimento sem você ter que subir degrau por degrau. Não tem crescimento se você está estagnado, se você está parado, se você está no mesmo lugar. O reino de Deus, ele é progressivo. Outra coisa que eu ouvi do Papa Marçal, que eu achei fantástico, que ele disse que as pessoas muitas vezes ficam assim, esperando o mover de Deus aqui. Vou esperar aqui que Deus vai abrir. Querido, Deus, ele é um Deus de movimento. Deus não é um Deus que para aqui e fica aqui eternamente. Se você não caminhar, se você não for em direção a Deus, você perde o mover de Deus. Você fica para trás. Então nós temos que estar sempre caminhando em busca de Deus. Então não tem como nós crescermos se você não estiver lendo a palavra de Deus. Se você não estiver comunhão com o Senhor, buscando na palavra de Deus a libertação. A verdadeira verdade que liberta. Tem que ter sacrifício, querido. Então essa palavra é uma palavra de sacrifício para você. Para a gente recomeçar agora, a partir de agora. Como nós falamos aqui no início. Já houve aí um decreto que está liberando aí com a porcentagem mínima de pessoas para a gente estar cultuando na casa do Senhor. Já houve aí alguns acontecimentos. Então, queridos, a partir de agora, as coisas estão se normalizando. Vão se normalizar em breve. Como é que nós vamos agir? Como é que você vai se comportar? Como igreja, como servo, como filho, como pessoa. Você vai caminhar com Deus a partir de agora com as mesmas práticas? Deus te deu oportunidade para você passar um período de meditação, de busca, de autoconhecimento para você. E nós vamos continuar sendo o mesmo? As práticas nossas vão ser as mesmas ainda? As atitudes nossas, aquilo que a gente pensava a respeito de igreja, a respeito de família vai ser a mesma? A comunhão com Deus, as coisas que nós ouvimos. Eis que bota a mão na tua cabeça e te dou uma chave de bênção. Querido, se você não receber essa chave de bênção, deixa eu falar para você onde é que ela está. Está dentro da Bíblia. Está dentro da Bíblia. Não está na mão do irmão, não. Está dentro da Bíblia. Então, abra a sua palavra. Abra a Bíblia do Senhor e conversa com Deus para que Ele possa se revelar em você. E lá no seu secreto você vai ver que Deus vai se revelar. E você vai ver que essa verdade vai vir, sabe, como uma espada dentro de você. Vai te cortar. Ela vai te cortar mesmo. Vai doer. Porque nós estamos acostumados com sofisma. E a verdade que liberta, ela vem assim, para causar um confronto. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, se conserta enquanto dá tempo, querido. Busque a verdade na palavra do Senhor enquanto dá tempo. Jesus Cristo está voltando. A volta de Jesus Cristo é breve. E Ele precisa nos encontrar vivendo na verdade, para que Ele possa se agradar de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês que nos assistiu, você que vai compartilhar, você que vai continuar aí sempre conosco e compartilhando essa palavra, para que outras pessoas sejam abençoadas e abra a mente. E a partir de agora tem uma nova visão, para que a gente possa concluir 2020 aí mais dentro do plano verdadeiro que Deus quer. Porque hoje, infelizmente, querido, até o momento, muitos de nós têm pisoteado na verdade absoluta de Deus. Não estamos vivendo aquilo que Deus realmente quer para nós. E Deus quer que nós vivamos da verdade. Amém? Então que a verdade esteja em você. E busca a verdade dentro da palavra do Senhor. Medita, ora, leia a palavra do Senhor. Que Deus se revela na tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por estar conosco, estar nos assistindo. Eu vou passar aqui para o pastor Admilson, que vai estar finalizando, dando as conclusões finais aí. Mas eu quero agradecer em nome do Senhor Jesus Cristo por cada um aí de vocês que esteve conosco, que esteve nos acompanhando aí.
Muito obrigado às pessoas do Paraná, lá de Londrina, que sempre que eu vou ministrar, eu aviso o pessoal e eles perguntam, e sou grato a Deus pela vida de cada um, assim como eu também tenho assistido alguns vídeos. Muito obrigado, que Deus abençoe e continue abençoando vocês. E um dia, quando tudo estiver normalizado, se quiser conhecer a nossa igreja, vai ser uma honra para a gente receber o pastor da igreja lá de Londrina, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, um abraço para todos. Gente, um prazer, uma honra aí ter estado aí com vocês aí. Deus abençoe a vida do presbítero Joel por essa palavra. Gente, ó, não é brincadeira não, mas que a gente possa estar meditando, que a gente possa estar aí refletindo sobre aquilo que Deus falou conosco nesta noite. Ó, antes da gente encerrar aqui, nós, pessoal aqui da igreja, nós da igreja, nós queremos fazer a nossa transmissão pelo YouTube. Nós precisamos de 1000 inscrições no canal lá. A igreja, nós temos um canal no YouTube lá, nós precisamos de 1000 inscrições. Gente, e nós precisamos nos juntar aqui para a gente fazer isso daí, para a gente poder estar transmitindo tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, tá bom? Quero a partir dessa semana fazer um desafio com vocês, que vocês possam estar entrando lá na página da igreja, lá no canal da igreja. É uma coisa tão simples de fazer a inscrição, coisa tão simples, tá? Eu vou estar passando o link para vocês lá do canal da igreja e peço para que vocês, todos nós, tá? Você vai pedir aí para os seus contatos, seus amigos aí, pra gente levantar essa bandeira aí, pra gente conseguir 1000 inscrições no nosso canal lá, tá bom? Pra gente poder estar fazendo a transmissão pelo YouTube e também pelo Facebook, tá bom, gente? Conto com vocês essa semana. A partir de amanhã vou estar passando um banner para vocês, o link da igreja, do canal da igreja, tá? As nossas mensagens aqui, tá? Estão sendo publicadas também lá no nosso canal, né? Depois a gente vai passando para lá, enquanto a gente não pode fazer a transmissão ao vivo, tá bom? Então peço isso aí para vocês, tá? Entrem lá no canal da igreja, faça a sua inscrição e ó, vai ser bênção. E quero que vocês aí, a gente precisa juntar as nossas forças, tá bom? Conto com todos vocês aí. E durante a semana, terça-feira, no grupo familiar, estaremos falando mais sobre isso em nome de Jesus, amém? Que Deus possa lhes conceder uma semana de vitória, de bênção. Que Deus possa abrir as janelas do céu e derramar bênção sem medida sobre a vida de todos vocês. Meus irmãos, Deus é conosco. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Foi aquilo que nós cantamos aqui, né? Que adoramos a Deus no começo. E o Joelson vem com essa palavra de bênção, de confronto mesmo, de mudança na nossa vida. Então que Deus possa abençoá-los. Uma semana de vitória, de bênção, em nome de Jesus. Amém? Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Um abraço em nome de Jesus.